diversidade para minha vida. A diversidade, para mim, é o futebol na minha vida. Cada um deve ser do jeito que é. Todas as pessoas, sim, elas têm sua competência, têm a sua capacidade, emoções com o futebol brasileiro. Isso ninguém paga. As placas dão endereço à homenagem. Talvez os nomes de Hélio Miguel e Antônio de Oliveira Filho não signifiquem muito. Mas quando eles ganham os apelidos de Neneca e Careca, por exemplo, passam a fazer todo o sentido. É o bairro do 1º Distrito Industrial, na cidade de Campinas, que nunca mais foi a mesma depois daquela campanha do Guarani no Brasileiro de 78. Ninguém conhecia, vamos dizer assim, a equipe do Guarani, o elenco do Guarani. Estou muito grato, muito feliz, muito realizado, vivo até hoje aqui em Campinas. E de vez em quando eu passo lá na minha rua, Antônio de Oliveira Filho, entre aspas, Careca. A campanha do Guarani foi uma surpresa tão grande que a torcida já fazia festa depois das quartas de final. Começa o carnaval na pista de atletismo, dando a volta ao redor do campo. Na final, uma vitória sobre o Palmeiras, no Brinco de Ouro da Princesa, e o Guarani de Careca e Zenon conquistava o título e colocava o interior de São Paulo no mapa dos campeões brasileiros. Uma lista seleta que conta com apenas 17 clubes espalhados por apenas 9 cidades das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Diversidade de regiões, de gente e de histórias. Em especial no ano 2000, quando foi realizado o maior campeonato brasileiro de todos os tempos. Uma fórmula criada pela CBF para encerrar uma discussão judicial que contestava o rebaixamento do Gama, do Distrito Federal, em 99. Surgia então a Copa João Avelange, com clubes de todos os estados do país divididos em 4 módulos. Os jogos do Brasileirão se espalharam para além das capitais e foram disputados em 70 cidades de todo o país. 114 times, inclusive o Gama, disputaram aquele torneio. Todas as divisões do futebol brasileiro reunidas num só torneio. Um regulamento confuso e impensável hoje em dia. Uma competição com muitos sotaques e com uma grande surpresa: o São Caetano. Não é mole, não! 2001, nós vamos pro salão! Clube com 10 anos de existência e que só foi batido pelo Vasco, de Romário, na decisão. O próprio São Caetano voltou à decisão do Brasileiro no ano seguinte e, mais uma vez, acabou como vice. O campeão foi o Atlético Paranaense. Acabou! O Furacão é campeão brasileiro de 2001. O maior rival do Atlético, por sinal, foi o Vitorioso na edição do Brasileirão mais cruel com os favoritos tradicionais. Em 85, Brasil de Pelotas e Bangu, além do Coritiba, chegaram às semifinais. Na decisão, o Maracanã viu a improvável união das torcidas dos 4 grandes do Rio para apoiar o Bangu contra um valente Coritiba. Um título conquistado nos pênaltis. E o Coritiba é o campeão brasileiro de 1985. Sai na frente o Cuiabá! Neste ano, o Brasileirão da Primeira Divisão tem mais uma estreia, o Cuiabá, um clube de apenas 20 anos. Para todos os cuiabanos aqui, por onde passa, todo mundo toca e fala no assunto sobre a Série A, sobre o campeonato, sobre o Cuiabá. O Brasileirão é capaz de reunir todas as origens do país. A boca da mata, eu escutei 3 assovios. Canã, da aldeia Chucuru Cariri, em Alagoas, foi descoberto numa peneira no interior da Bahia e se mudou para São Paulo ainda nas divisões de base. Nem poderia imaginar que um dia se tornaria o Índio, lateral direito de um dos times mais importantes da história do Corinthians.
Eu carregava a chuteira do Gamarra, eu carregava a chuteira de Vampeta, de Edilson Capetinha, do Marcelinho Carioca, do Rifon. Com o elenco de craques, Índio foi bicampeão brasileiro em 98 e 99. No ano seguinte, conquistou o Mundial. Fora de campo, tentava se adaptar a uma cultura que, mesmo dentro do próprio país, era bem diferente para ele. Casca de banana, papel, jogava tudo isso aí no chão. Jogava coberta no chão, aí daí todo mundo, o Vanderlei do Luxemburgo ia conversar comigo. Eu digo, não, tudo bem, pode ficar tranquilo que agora vai melhorar as coisas. Índio nunca encerrou oficialmente a carreira de jogador. Hoje, ele mora numa aldeia em Minas Gerais e sonha em ser olheiro dos grandes times nas comunidades indígenas de todo o Brasil. A cidade, para mim, é o futebol na minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser índio, eu tenho muito orgulho de ser corintiano e, para mim, é o esporte na minha vida. Sempre foi e sempre vai ser, até a minha morte. Mas a diversidade do Campeonato Brasileiro não é composta apenas de Brasil. O Corinthians de Índio, por exemplo, também foi de outros ídolos, como o paraguaio Gamarra e o colombiano Rincón. Foi um momento muito especial. Primeiro brasileiro, depois de a gente ter salvo de não cair para a segunda divisão, depois disso voltar e ser campeões. O Brasileirão sempre teve espaço para a América Latina e para o mundo inteiro. Até mesmo para o garoto japonês que sonhava em jogar bola. Na década de 80, Kazu chamou a atenção no Santos. Na década seguinte, um sérvio deixou a Europa e o Real Madrid para viver e jogar em Salvador, no Vitória. De cara, sofreu para se adaptar. Calor baiano, calor do Brasil, era muito quente para mim, não estava acostumado. Muitas vezes nos treinamentos tinha dificuldade, né? Passei mal. Nos jogos também. O clima no vestiário, antes das partidas, também causou surpresa ao europeu Petkovic. Todos os times brasileiros, todos os jogadores fazem a mesma coisa antes do jogo. Se juntam, se abraçam no círculo, começam a rezar, agradecer, pedir a Deus ajuda. Se nós estamos fazendo aqui no vestiário nosso e o time adversário faz no vestiário dele, aqui o Deus vai ajudar. Na Bahia de Todos os Santos, Pet teve o primeiro contato com o Brasil e foi uma paixão recíproca. O sérvio passou a maior parte da carreira por aqui. Jogou em 7 clubes e se tornou o estrangeiro com mais gols no Brasileirão, 83. Alguns dos mais bonitos e importantes marcados em 2009, quando voltou ao Flamengo e finalmente conquistou o título brasileiro. E conseguimos ficar juntos, unidos, criar bom ambiente e a torcida sentiu isso. E aí começou a nos apoiar, acreditar ainda muito mais que a gente, talvez. Nesse Flamengo campeão de 2009, ainda estavam os chilenos Maldonado e Fierro, além do argentino Max Biancucci. Neste século, a presença de estrangeiros no Brasileirão se tornou mais frequente. Em 2020, foram 69 jogadores, a maioria de países da América do Sul. Mas havia também representantes dos Estados Unidos, Espanha, Costa do Marfim e Japão. Desde os primeiros anos, a principal competição de futebol do país também foi um campo para que muitas questões sociais ganhassem visibilidade. Na segunda metade dos anos 70, por exemplo, durante a ditadura militar, uma torcida passou a chamar a atenção por seu pioneirismo. Em 1977, um gremista incomodado com o silêncio do Estádio Olímpico em Porto Alegre resolveu tomar uma atitude. Volmar Santos se uniu aos amigos e fundou a Coliguei, a primeira torcida LGBT da qual se tem registro no Brasil. Na nossa época, praticamente nós não tínhamos conhecimento de diversidade. Eu não lembro de que alguém falasse em diversidade, sabe? A gente está falando de uma época em que se uma mulher fosse para o estádio com o marido, com o namorado, as pessoas começariam a xingar, chamar ela de vadia,
de dizer que o cara era corno, que ele tinha que voltar para casa. A gente está falando dessa época. A gente está falando de uma época que tinha um departamento de costumes da polícia civil. Quer dizer, e os caras estavam em cima da coliguei. A torcida frequentou o estádio até 1983, quando Volmar se mudou para o interior do Rio Grande do Sul. A Coliguei estava lá, nos 2 jogos decisivos de 81, quando o Grêmio bateu o São Paulo e se tornou campeão brasileiro pela primeira vez. Formamos a torcida e depois fomos considerados a torcida pé quente do Grêmio, porque há muitos anos o Grêmio não era campeão. Se a primeira torcida gay foi criada numa época improvável, demorou muito para que as mulheres também tivessem espaço de destaque no Brasileirão. Foi só em 2003 que a primeira árbitra apitou um jogo do campeonato. A sociedade não estava muito preparada para isso, né? Porque a competência de uma mulher na década, lá no início do século XXI, ainda que seja, no final do século XX, e sempre foi questionada. Se tinha algum errinho, alguma coisa, não pode, porque não corre, porque é mulher, porque tem irritabilidade. Silvia Regina fez o último jogo de Série A em 2005. Depois, foram necessários quase 14 anos para que outra mulher, Edna Alves, apitasse novamente na primeira divisão. A gente não tem responsabilidade só de ir lá e apitar o jogo. Não, a gente tem responsabilidade também de ir muito bem para conseguir com que essa carreira de árbitra de futebol progrida. O progresso do mundo fez o futebol entender há muito tempo que a presença do negro em campo é fundamental. Por aqui, Pelé e a majestade dos negros fizeram o Brasil ser conhecido como o país do futebol. E o Brasileirão, claro, sempre foi cenário para que todo esse talento desfilasse. Desde 71, em mais da metade dos anos, o artilheiro foi um jogador negro. Só que tanta categoria e empenho, até hoje, não resultaram em cargos de liderança nos clubes, por exemplo. Até o momento, apenas o Fluminense de Roger Machado e a Chapecoense de Jair Ventura têm técnicos negros entre os times da primeira divisão desta temporada. Quem disse que a gente não pode? Quem foi que escreveu que a gente não pode? Quem foi que trouxe isso à tona, que a gente não pode fazer alguma coisa de liderança? Que nós não podemos ser líderes? Isso é história, isso é estrutural. E os casos de racismo são recorrentes. No levantamento feito pelo GE em 2019, com jogadores negros das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, quase a metade afirmou que já tinha sido vítima de preconceito. O futebol repete problemas que a nossa sociedade não consegue solucionar. Mas, ao mesmo tempo, empresta visibilidade para que questões importantes sejam discutidas. E, aos poucos, entende que o respeito à diversidade no campo e nas arquibancadas é peça fundamental para um campeonato como o Brasileirão.